mercado brasileiro chegou a um nível de maturidade que conquistar um novo usuário e depois vê-lo sair de campo não é o ideal. Essa frase ou essa ideia nos motiva e nos orienta na conversa de hoje do Rumo Certo. Vamos falar sobre engajamento de consumidores. E aí eu convido para essa conversa o dono dessa frase. Está comigo, Daniel Simões. Daniel é formado em administração, tem experiência também em tecnologia, em publicidade, em finanças, na área de serviços e é diretor-geral da Moengage. E ele já vai nos contar o que é uma plataforma, né, Daniel? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto bastante, que é o engajamento dos clientes. Obrigado a você pela sua gentileza, também disponibilidade de tempo, de trocar ideia, conhecimento aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E eu queria, antes de entrar na conversa propriamente, conhecer um pouco mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje e o que é a Moengage. Vamos lá. Eu comecei minha carreira na parte financeira, depois passei um pouco por consultoria e já estou nesse mercado de marketing digital aí há quase 20 anos, né? Trabalhando muito nessa parte de inteligência, de dados para análise de marketing digital, para fazer com que esses clientes você tenha melhor aproveitamento do mundo digital através dos dados, né? E nesse sentido, a Moengage tem uma plataforma, né, que é principalmente focada para essa questão do engajamento. Ou seja, você fazer com que o seu cliente volte mais vezes, que você consiga fazer com que ele se torne realmente um cliente frequente, né? E a gente faz isso através de uma análise de dados bastante grande aí, com inteligência artificial, depois eu vou contar um pouquinho dos detalhes, mas a ideia é justamente isso, é trazer os sinais e fazer com que você consiga entender o comportamento do consumidor através do mundo digital. Também através do mundo offline, mas muito mais aqui através do mundo digital, né? Que você consiga obter insights desse seu consumidor para conseguir fazer com que ele fique cada vez mais engajado com o seu produto ou com o seu serviço. Basicamente é esse o trabalho da Moengage. Claro que com muita tecnologia, muita coisa por trás, mas a ideia realmente é você conseguir entender cada vez mais o comportamento do seu consumidor e tomar as ações para estar de encontro, estar alinhado com esse comportamento. Daniel, mas de forma geral, então, a gente vai entrar, claro, mais a fundo, mas de forma geral, qual é o comportamento hoje do consumidor? O que é que ele espera? Eu acho que cada vez mais o que a gente consegue enxergar é a individualização da jornada do consumidor, né? Como esse cliente vai consumir o seu produto, como que ele quer ser contactado através do seu produto. Então, a gente enxerga que essa individualização da comunicação e da jornada e do serviço que você coloca é realmente o que cada vez vem sendo mais esperado pelo mercado, né? Todo mundo quer ter a sua experiência individualizada, né? Ou seja, quer saber ali de uma indicação de produtos que são inerentes ao gosto dele, se ele quer saber alguma coisa sobre notícias, ele quer saber sobre notícias que ele goste, que sejam relevantes para ele. Então, acho que essa individualização é o que está se tornando cada vez mais necessária no mercado, né? Para cada cliente, você vai ter que ter um tipo de comunicação, um tipo de produto específico para falar com ele. Curioso, né? Que a gente fala que a tecnologia acabou afastando as pessoas de certa forma, mas é aí que está a aproximação também, né? Que é a forma como se faz essa aproximação, né? Que é a atenção quase que personalizada, a gente diria, né? E você me diria que é mais fácil, então, manter um cliente já do que conquistar um novo? Tem uma relação quanto a isso, né? Tem pesquisas, inclusive, que mostram a diferença, o custo até disso, né, Daniel? Que se fala, né? Os números são números que são de várias pesquisas no mercado, mas a grosso modo aí, o que se fala é que adquirir um novo cliente hoje custa até 5 vezes mais do que você fidelizar um cliente já existente, né? A conversão do cliente existente, ela gira em torno de 60% a 70%, e a conversão para um novo cliente, a gente está falando de 10% a 20%. Então, todas as suas iniciativas que são focadas em aumentar a retenção, em focar realmente nesse cliente já existente, isso faz com que a sua lucratividade aumente significativamente. Essa quase que mudança de hábito, não sei se seria uma mudança exatamente, mas uma acentuação houve depois da pandemia, as pessoas sentiram mais essa necessidade de individualização, de ter o contato mais próximo, mesmo que pela internet. Se percebe esse movimento maior
de um ano, dois para cá? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia ela antecipou muita coisa que ia acontecer daqui a 5, 6 ou 10 anos, né? Ou seja, essa digitalização de basicamente todos os serviços, a gente foi forçado a fazer isso durante a pandemia, né? Não existiam mais os canais que não fossem digitais, estavam realmente comprometidos, as pessoas não podiam fazer, então houve uma aceleração, todo mundo acabou entrando nesse mundo digital, né? E o mundo digital, ele permite esse tipo de análise, esse tipo de, vamos dizer assim, de ajuste para você ter uma jornada individualizada, né? Eu costumo falar que no mundo digital o cliente deixa muitas pegadas, ou seja, deixa muitos sinais ali do que ele gosta, o que ele não gosta, como ele consome. E se você souber administrar, se você souber pegar esses dados e transformar isso em informação relevante, você vai conseguir realmente ter uma jornada muito mais individualizada, né? E eu acho que isso a gente pode falar até de coisas muito comuns, ou seja, antes a gente sentava na televisão e a gente via simplesmente a programação que estava passando. Hoje é o contrário, a gente senta na televisão e a gente consome vídeo, o que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, acho que isso a gente não prestou muita atenção, mas a gente virou, assim, de repente, né, somos os protagonistas nesse sentido. A gente que escolhe, né, como consumir, o que consumir e aonde consumir, em todos os sentidos, né? Desde a coisa mais básica, e são compras, até entretenimento, serviços financeiros, viagens, enfim, tá tudo realmente nesse mundo digital de uma maneira muito mais individualizada. Bom, né? A tecnologia ela trouxe ferramentas que facilitaram essa forma, né? E de certa forma também democratizaram muito também esse acesso, né? É claro que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, é preciso tratar os dados com parcimônia, com cuidado, com regras, né? Mas ao mesmo tempo, trazendo isso para o lado do empresário, do empreendedor, é muito democrático o uso dessas ferramentas, né? Todo mundo pode se valer dos dados de alguma maneira, ou do que a tecnologia oferece, para obter dados e para chegar mais próximo do cliente, para oferecer o que ele quer, né? Para resolver aquela dor que é a essência do empreendedorismo, né? Sem dúvida, eu acho que quando a gente fala do mundo, vamos dizer assim, do mundo físico, se uma pessoa chegasse na sua loja, para você saber como que ele chegou na sua loja, você tinha que fazer perguntas, tinha que fazer uma série vamos dizer assim, de questionamentos que hoje você consegue isso de maneira muito simples na parte de automatização, né? Você tocou num ponto bem interessante, eu acho que isso, todas as empresas que trabalham no segmento, a grande maioria delas está muito ligada nessa questão da LGPD, ou seja, eu quando falo em dados aqui, falo realmente em dados que são permitidos, dados que são acessíveis, né, e que não invadem a privacidade de cada um. Então, acho que mesmo com esses dados, você sabendo coletar, você usando essas informações e trazendo a inteligência para esses dados, definitivamente você tem uma grande ferramenta para conseguir oferecer uma jornada, um consumo e um comportamento individualizado para o seu cliente. E de forma muito profissional, né, Daniel? O que me preocupa às vezes também a maneira invasiva como se usa os dados ou como se acessa o cliente, o consumidor. Mas hoje, é isso que eu lhe pergunto, como é que está o nosso mercado? Nós estamos bem profissionais nesse quesito em relação a outros países até? Sabemos usar bem dos dados, dessas ferramentas tecnológicas de engajamento, de aproximação, em todos os níveis de atuação das empresas? Como é que a gente está hoje no Brasil? Eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás de alguns países, tá? Tem alguns segmentos que a gente tem essa parte de engajamento mais avançadas. O Brasil ainda tem bastante coisa aqui para aumentar, mas já se consegue ver em todos os tipos de indústria esse engajamento, essa análise para fazer engajamento, para fazer o marketing digital. Então ainda temos algumas coisas para fazer, mas a gente já consegue ter exemplos bem interessantes em segmentos que a gente é bastante, vamos dizer assim, muito forte no mundo digital, né? Segmentos como o próprio e-commerce, como as finanças, né? Bancos, serviços de banco e finanças aqui no Brasil são muito fortes nesse. Então a gente vê exemplos bem interessantes que estão aí muito parecidos ou quase paralelos ao que é feito nos mercados mais desenvolvidos. Onde é que está o maior acerto nesse relacionamento, nessa forma de serviço? Eu acho que é justamente, você tem três passos, né? Ou seja, o primeiro passo é conseguir captar essa informação, ou seja, ter uma estrutura que você consiga trazer esses dados para análise. O segundo passo é realmente a análise, ou seja, você conseguir chegar em determinadas estratégias ou segmentações ou coisas que você consiga realmente fazer com que isso seja entregável. E o terceiro passo é executar, né? Então, eu acho que se você tem uma estratégia de construir bem
a sua infraestrutura para coletar esses dados, se você tem uma cultura de análise desses dados e depois a implementação de estratégias baseadas nesses dados, eu acho que você tem todas as chances de acertar e de ter resultados muito bons indo por esse caminho. Daniel, a gente tem falado muito aqui dos ativos fortes nas empresas hoje, que às vezes é mais do que o produto em si ou do que o serviço, né? É a história, a identidade da empresa também. Quanto isso, na sua avaliação, é importante também, tem sido importante também para esse engajamento, para essa fidelização? Eu acho que isso é bem relevante, né? Eu acho que hoje a gente tem um nível de interação com as marcas muito grande, né? Tivemos casos aí, até um caso interessante de uma cervejaria nos Estados Unidos que acabou derrapando um pouquinho nisso e não falou direito com os consumidores, mudou um pouco a questão da marca e está sofrendo consequências muito fortes. Então, acho que isso é muito legal, essa fidelização, ela está muito alinhada aos valores da marca, ao que essa marca entrega, como que ela entrega. Então, acho que isso também é uma coisa para se prestar bastante atenção, porque às vezes a gente vê as pessoas querendo entrar em outros mercados e fazer coisas muito diferentes e acaba perdendo um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa identidade que você tem com o consumidor já existente. Esse consumidor que tá com você, que é fiel, ele percebe um valor no que você está oferecendo, né? Na percepção de marca, na percepção de produto, esse tipo de coisa, ele enxerga esse valor. Então, se você, de repente, decide mudar isso do dia para a noite, você pode ter algumas consequências bem sérias aí nesse caminho. Está falando aí de lealdade, né? De verdade naquilo que você vende também, porque a transparência é muito maior, né? Não dá para enganar por muito tempo, aliás, nem deve, mas eu digo, tudo muito transparente, né? Não é uma onda, um achismo ou um modismo, quis dizer, em que todo mundo vai na onda. É preciso ter verdade naquilo que se vende, naquilo que se oferece, naquilo que se presta de serviço, porque o consumidor está muito mais atento também por outro lado, né, Daniel? Sem dúvida, eu acho que a gente passou daquela época que bastava ter um produto bom e ponto final. Eu acho que hoje você tem que ter um produto, um serviço bom, execução boa, qualidade, mas o consumidor, ele demanda da marca algum tipo de posicionamento, algum tipo de, vamos dizer assim, de referência para que ele consiga ser alguma coisa fiel. Então ele está esperando realmente posicionamento dessa marca, ele está esperando alguma coisa que vá além simplesmente do produto e do serviço, né? Isso é uma parte bem importante aí nesse relacionamento, na parte do engajamento. Ótimo. Daniel, vamos fazer uma paradinha rápida, um intervalo, e queria no próximo bloco a gente entrar em coisas quase que bem pontuais mesmo, meio que orientar quais seriam as dicas, então, para tornar esse engajamento cada vez maior com os consumidores. Intervalo rapidinho. Você de casa também? Continue aqui com a gente no Rumo Certo. Voltamos em instantes. De volta com o Rumo Certo, hoje estamos falando sobre um ativo importante quase, que um ativo já, que é o engajamento dos consumidores. Tem um especialista aqui nessa conversa comigo, o Daniel Simões, que é especialista em marketing também, em tecnologia, tem um vasto conhecimento no mercado e tem muito para compartilhar aqui com a gente, né, Daniel? Então a gente deu uma explanada aí no bloco anterior, falou do cenário, né? Deu uma análise de todo o mercado e eu queria ver se a gente conseguia pontuar neste bloco agora, que é o último, de que ações seriam, se você fosse elencar, que ações seriam interessantes para começar a fazer ou aplicar essa técnica de engajamento eficiente com os consumidores. Bom, aquilo que eu já tinha volto a falar, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é justamente que tipo de informação eu preciso para conseguir ter uma comunicação ou ter uma efetividade na fidelização com esse consumidor, né? Isso obviamente varia de indústria para indústria, mas eu acho que você precisa ter o que a gente chama aqui de uma visão única desse consumidor, né? Se você tem um canal digital e um canal físico, você conseguir conectar esses dois, entender se essa pessoa consome no mundo digital, se essa pessoa consome no mundo físico, ou se existe o que a gente chama de omnichannel, né? Que é justamente a soma de todos os canais, tá? Então você precisa ter o que a gente
costuma falar aqui que é essa visão única, né? Ou seja, é somar essas informações, saber se o cliente foi na loja, se o cliente foi no digital e tal, colocar isso como se fosse, a palavra não é tão bonita, mas é a questão do prontuário, né? Ou seja, você ter ali a visão inteira, o histórico inteiro desse cliente, para depois começar a conseguir entender qual o comportamento dele, quais são as preferências dele, qual o tipo de comunicação que você deve fazer, para aí sim fazer esse tipo de contato, né? A partir do momento que você começa a agrupar uma série dessas visões únicas, você pode fazer o que a gente chama de segmentação. Ou seja, você segmentar grupos de clientes de acordo com o comportamento. Tá? Ou seja, são clientes que de repente gostam de descontos. Você fala, putz, esse aqui sempre que eu mando algum desconto, alguma coisa, esse cliente ele sempre retorna. Então você já pode criar uma segmentação, por exemplo, de clientes que são suscetíveis a descontos, a coisas de preço. Você tem aquele cliente que você sabe que consome sempre. Você pode, de repente, também fazer um tipo de análise e um tipo de outra segmentação para falar com esse cliente. Tá? Então, eu acho que o começo é justamente isso, você conseguir passar dessa visão única de cada um dos clientes, depois unificar esses dados para criar essa segmentação, para que você crie grupos de clientes específicos, tá? Para depois conseguir trazer para esses clientes o que é interessante, né? Quem fez isso há muito tempo atrás muito bem, eu acho, começou com a história toda, era a Amazon. A Amazon analisava ali o seu produto de que você comprava, ele falou, olha, se você comprou isso, talvez você possa comprar aquilo. Então você também conseguir entender e saber quais serão os próximos passos para estar sempre oferecendo aí o melhor produto, o melhor serviço para o seu cliente, tá? De acordo com o estágio dele da vida ou de acordo com o comportamento que ele tem ali. Então, acho que essa questão da visão única e depois você, a partir do momento que tem a visão única de vários clientes, conseguir criar grupos, segmentar grupos e fazer comunicações, fazer promoções, fazer o tipo de ações relevantes para esses segmentos que você criou. Então, e a gente tem hoje muitas empresas já especializadas no mercado, fazendo esse trabalho, né? A gente tem muitas ferramentas, softwares também. Mas você diria que dá para a gente começar? Imaginemos eu numa empresa pequenininha, um salão de beleza que fosse, um pet shop, um bar. Dá para começar isso nas redes sociais também, André, Daniel? É mais uma questão de postura do que investimento? Interessante, eu acho que é uma questão, eu não diria nem uma questão de postura, acho que é uma questão de cultura. Eu acho que isso você tem que ter isso assim, na veia da sua empresa para conseguir fazer essa fidelização dos clientes. Ou seja, não é mais aquele que o cliente tem sempre razão. Acho que a gente passou disso, isso já são favas contadas, eu posso dizer, todo mundo espera isso. O que a gente tem que é surpreender o cliente. Como eu vou surpreender esse cliente? É sabendo todo o comportamento dele aqui. Como se eu sentasse na mesa e o garçom já falasse para você, seu Daniel, o senhor vai querer aquele refrigerante gelado, o senhor vai querer salada, vai querer alguma coisa, ou seja, ele já sabe do seu comportamento. Então você se sente bem a partir do momento que você está lidando com alguém que conhece o seu comportamento, que conhece o que você está querendo consumir. Isso prova realmente que você tem interesse em continuar dando esse cliente, tratando bem esse cliente. E é claro que aí a relação sua com esse cliente, ela vai subir cada vez mais. Então, sobre a sua pergunta, sim, existem maneiras muito simples hoje, sistemas bem simples de você fazer relacionamento com o cliente, até coisas bastante avançadas, ou seja, tem de tudo que você puder imaginar, né, para quem está começando agora, para quem já está no meio, para quem quer evoluir de um CRM para uma questão de uma plataforma de engajamento, ou seja, todas as soluções estão disponíveis no mercado. Mas eu acho que antes de escolher qual a solução, isso tem que estar enraizado na cultura, no DNA da sua cultura, no DNA do seu relacionamento. É interessante o exemplo que você deu de restaurante, que restaurante historicamente já faz isso, né? Garçom tem sempre uma relação com o cliente, isso dá certo naquele segmento, é bom copiar isso de certa forma, serve para todos os segmentos, né? E voltando àquela questão dos dados, né, que são tão hoje disponíveis e que a partir deles se pode trabalhar com a preferência ou com o que o consumidor quer, é preciso entender que, e o consumidor também está vendo isso já como uma grande vantagem, né? Porque é um facilitador, né? Eu, enquanto consumidor, se me direcionam coisas que eu gosto mais, me facilita o meu caminho, né? Então, a fidelização acontece de forma fácil também. Agora, tem regras para isso também, né, Daniel? É preciso não passar do ponto, né? Você diria que não se pode fazer nessa relação?
Eu acho que a lei está muito clara nisso, né? A nossa lei aqui no Brasil é uma lei bastante forte nesse sentido e ela está muito clara entre o que se pode e o que não se pode fazer, né? Eu acho que você tocou num ponto bem interessante. O consumidor hoje já está vendo que se ele passa algum tipo de informação, que é simplesmente o que eu consumi, o que eu não consumi, e ele consegue ter uma troca disso, seja numa oferta mais específica, seja num serviço mais bem prestado, uma coisa melhor, eu acho que realmente é uma troca justa, né? Não é simplesmente aquilo de, putz, ele pegar todo o meu histórico, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, onde eu fui, onde eu não fui, não é isso, está longe de ser isso. Tá? Eu acho que a lei está indo para esse caminho, para proteger a gente como cliente, tá? Mas para também trazer alguma série de informações que são relevantes para conseguir, como você falou, ter uma oferta mais específica, conseguir trazer conteúdo mais segmentado. Eu acho que, de novo, volta naquele sentido de ter a individualização, né? Mas sempre com essa muito clara aonde tem a régua, ou seja, onde isso passa a ser informação que é permitida e que há consentimento. Hoje, você entrar em qualquer site, você vê ali, você consente, você pode ou não dar o consentimento. Eu acho que está todo mundo hoje muito ligado nesse tipo de coisa. É uma lei que acabou se tornando pública, vamos dizer assim, todo mundo tem esse conceito. Então, se ele coloca ali, ele sabe que ele está passando algum tipo de informação, ou ele pode até selecionar que tipo de informação ele quer ou ele não quer passar, e em contrapartida, a empresa que trabalhar bem vai conseguir te trazer alguma coisa individualizada. Se você está buscando alguma coisa, ele vai trazer primeiro, vai fazer com que você realmente tenha acesso. Então, se a troca é bem feita, eu acho que ela é muito saudável para os dois lados. E para além da lei, né? É a questão do bom senso também, né? Você fideliza porque você percebe que tem uma verdade, como a gente disse até no bloco anterior, né? Agora, Daniel, o que a gente pode esperar aí com a inteligência artificial, com essa discussão toda que a gente tem ouvido, que já é nova e já não é mais tão nova assim, mas ainda a cada dia tem coisas novas. São sempre também ferramentas que podem favorecer, podem ser até melhores também, né? Mas como é que você vislumbra aí o que futuro próximo a gente tem se tratando da tecnologia nesse trabalho também? Já é algo que já nesse mercado, no mercado que a gente atua aqui na Mangueira, já está presente há muito tempo, tá? Efetivamente, como a gente trabalha com análise de muitos dados e faz com que isso realmente se torne informação, se torne insights que você possa utilizar, definitivamente é algo que é inerente a essa indústria, né? Como a gente falou aqui, eu falo, da individualização da jornada de um usuário, mas pensa isso, que um usuário tem uma jornada, tem empresas hoje que tem milhares de usuários, como é que eu consigo fazer, como é que eu consigo organizar isso tudo? E isso passa efetivamente pela inteligência artificial, ou seja, a gente conseguir trazer informação, pegar esses dados, analisar e trazer essa informação de maneira relevante, né? A inteligência artificial está chegando cada vez mais, eu acho que está se popularizando. A gente tem aí o ChatGPT como um instrumento que trouxe para todo mundo, né, a questão da inteligência artificial, deixou com que todo mundo conseguisse entender em que estágio a inteligência artificial tá existindo, mas eu acho que é um mundo aí, nesse sentido, irreversível. Isso já está sendo utilizado e cada vez mais vai ser utilizado para que você consiga ter, de novo, informações rápidas, informações relevantes, né? E basicamente o que a gente está falando aí, se fala muito, né, da inteligência artificial, tá? Mas basicamente é essa capacidade que as máquinas têm de interpretar os dados, né? Aprender e utilizar esse aprendizado para realizar algumas tarefas específicas, tá? Então, também, eu acho que quando bem utilizada e bem colocada, eu acho que é um grande aliado que a gente tem aí para conseguir ter informações rápidas, informações muito interessantes e que vai trazer muita ajuda para todo mundo aí nesse mundo do engajamento também. É interessante se sentir parte disso, né? Não se assustar com isso, não. Por mais que possa parecer coisa de outro mundo, inteligência artificial e vai roubar espaço, mas é se empoderar dessas ferramentas também, né? Se colocar como possível, porque gera mais competitividade no final das contas. Não tem outra saída e é uma boa saída, não é, Daniel? Enfim, se você for olhar várias coisas que a gente teve de mudança, a questão do próprio do computador e das planilhas e tal, isso tudo foi mudando o mercado de trabalho e foi acelerando. Eu acho que a gente tem que, de novo, saber utilizar bem, né? E a nosso favor, né? Definitivamente fazer com que essas ferramentas tragam insights legais, que a gente consiga ter cada vez uma relação maior com o cliente e tal, mas definitivamente eu acho que é alguma coisa que está aí para ajudar.
Muito bom. Daniel, foi ótimo conversar com você. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, trocar ideia com a gente aqui, compartilhar conhecimento. Eu tenho certeza que tem sido de muito proveito e instigado muitos outros empreendedores também, Brasil afora e além de Brasil também, né? Porque a gente está aí na internet, a gente está aí usando da tecnologia, então não tem barreira mais, não tem fronteira mais também. Obrigado mais uma vez, volte sempre, sucesso no seu trabalho, meu caro. Muito bem, agradeço você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje. Você viu que um assunto importante hoje, que falamos sobre engajamento de consumidores. Quanto é importante a gente usar das ferramentas que tem disponíveis para trazer para dentro da sua empresa, para dentro do seu balcão ou no sistema online que seja. Muito obrigado pela sua participação também aqui, pela sua audiência aqui no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.